Louvado seja Deus, né, irmãos? Esse Deus maravilhoso que... Não, você tem que sair daqui para lá. O que para mim não entra nada de som lá de fora. Tá? Tem que sair daqui para lá. De lá para cá vai bater aí na parede, aí não vai. Estou nem escutando. Irmãos, hoje foi muito legal. A pastora colocou no grupo: se eu ou o pastor Valdemir poderia pregar, eu dei um positivo primeiro, eu fui mais ligeiro, né? Aí o pastor me lembrou que era ceia, né? Aí eu preparei, fui sair na rua para pegar umas xerox que eu mandei tirar e para pregar, fiz falando da ceia, né? E aí foi muito legal que não ia ter a ceia, ainda vai ter um bar, eu estou dependendo disso e tal. Mas o mais interessante foi que na onde eu fui fazer a xerox, né? Que eu tenho o WhatsApp da loja lá, é Casa de Família, o nome da loja, que era do irmão, né? O irmão, eu fiz amizade com o irmão da moça, é do irmão, só que hoje quem está é ela, ele voltou a trabalhar, então eu tinha um aplicativo, o WhatsApp, eu mandei o que eu queria, aí ela fez, e aí eu fui buscar. E foi interessante, quando eu cheguei lá tinha uma mulher que me conhece, eu também conheço ela, mas eu nem imaginei que essa mulher, ela ia lembrar do meu acidente, sabe? Nem imaginei isso. E ela lembrou, ela falou: poxa, o teu acidente e tal. E a gente, eu falei: tu lembra? Ela falou: você lembra? Não sei o que. E aí nós começamos a falar e eu mostrei as fotos. A mulher, a irmã do dono da loja, ela está afastada do Evangelho. Ou seja, ela disse que ela não está afastada, ela não está fazendo as coisas erradas, ela não está indo para a igreja. E aí foi muito legal que eu expliquei para ela que a gente não deve se apartar da igreja. O apóstolo Paulo, ele fala isso na sua carta, assim me fala a memória, aos Coríntios, né, que a gente tem que congregar, que essa história de dizer que eu sou o templo, né? Eu sou o templo, nós não somos templo, né? Nós somos morada. Mas só que é o seguinte, irmão, para ser templo, você tem que estar na congregação, porque quem é templo é corpo, né? E o corpo, eu não posso sair de casa e deixar meu braço lá, né? Cortar meu braço e deixar meu braço lá em casa. Se eu fizer isso, o braço vai morrer, né? E o corpo vai sentir dor. Mano, eu dei uma pancada na canela aqui, tá doendo pra caramba, né? O corpo, se falha alguma coisa, faz falta, dói, irmãos. Então, para ser igreja, você tem que ser corpo. O corpo é vivo, eu tenho que congregar. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu sempre digo: quem não gosta de ir para a igreja não vai gostar de ir para o céu. Porque no céu vai ser assim, irmãos, todos nós unidos, reunidos no nome do Senhor, louvando e adorando, e não vai ter o relógio para mim ficar olhando para ir embora, porque lá vai ser morada, né? Eu não tenho, tem uma música do 4x1 que fala assim: não tenho pressa de sair da tua presença, eu não tenho pressa de ir embora para casa, irmão, sabe? O melhor está aqui, né? Eu poderia estar em 1000 outros lugares, mas a prova é Deus já está aqui. A melhor coisa que tem é estar na casa do Senhor, né? Falando do seu amor, fazendo notório, enquanto as pessoas estão aí se divertindo, aí achando que essa diversão é tudo, né? Nós estamos bem melhores, que tudo é isso aqui, é estar na casa do Senhor juntamente com os irmãos, né? Louvando e adorando o nome dele. Para mim não tem alegria maior do que essa, tá? Eu gosto de estar com a minha esposa, com os meus netos, gosto, mas gosto e amo de estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Sabe por quê? Porque eu creio que aqui a gente fala uma linguagem só, o propósito é um só, é acrescentar o reino de Deus. Aqui ninguém veio para cá para ficar rico, aqui ninguém veio para cá para ficar, sabe, bisbilhotando, mas veio para prestar um culto racional a Deus, um culto de entendimento, né? Acrescentar o reino de Deus, né? Porque as pessoas vão passar ali e vão olhar e falar assim: nossa, pouca gente, mas nós estamos perseverando aqui, né? Porque é isso que Deus mandou fazer, perseverar, irmãos. Eu não quero saber quantas pessoas têm, o importante é que Deus está nesse lugar, Deus se faz presente. A palavra de Deus nos
mostra isso, e eu creio na palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, eu quero compartilhar com os irmãos, Provérbios capítulo 3. Não vou me prolongar nos 35 versículos, que é o que eu desejo, né? Mas não vou me prolongar. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos acharam Provérbios capítulo 3, verso 1, vai dizer assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não se desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu amargo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Sabedoria, vida longa de dia está na tua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se aparte destas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida do perverso quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não diga ao teu próximo: vai e volta amanhã, que te darei, se não o tens contigo, se já os tem contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contentes com alguém sem causa, e não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos fortalece, que nos direciona, que nos mostra como tu queres que nós venhamos ser na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a ministrar, faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos. Sei com cada um que está aqui,
para que possamos aprender mais de Ti nesta noite, para que possamos ficar firmes e inabaláveis na Tua presença, na rocha que é Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, certo da vitória. Amém e graças a Deus. É muito interessante que as pessoas buscam, longevidade e juventude, Eu trabalhei na rua, lá na clínica lá de estética, e tem pessoas que fazem aquela cirurgia, Tira daqui, põe ali, preenche ali, Tudo para ser jovem e ter longevidade, Não são poucos, irmãos, aqueles que buscam isso, não são poucos. Isso também para prolongar os anos de vida. Muitos recorrem a tratamentos estéticos e outros, a estilo de vidas, mais saudáveis. Tem gente que não come isso, não come aquilo, porque faz isso, faz mal. Então é um estilo de vida, glória a Deus. Mas seria isso suficiente? Não, não mesmo. Só há uma forma de viver longos anos com paz e harmonia e verdadeira felicidade, guardando os mandamentos de Deus, A palavra de Deus, ela nos ensina isso, a nós termos longevidade, juventude com paz e harmonia, viver longos anos aqui nessa terra. Deus, Ele quer que a gente viva bem. A Bíblia diz que já está tudo escrito, a nossa história, mesmo antes dela acontecer, Deus já escreveu, Eu comecei a escrever a minha história, não deu muito certo. O pastor Valdemir também começou a escrever a história dele, não deu muito certo. E Deus falou assim: eu tenho uma história de vocês já escrita. E lá no livro, se não me falha a memória, de Isaías, ele fala que Ele quer nos dar um final de bem, o que é aquilo que nós queremos? Nós queremos felicidade, e Deus tem isso para nós, As pessoas estão buscando em muitas outras coisas. A obediência aos preceitos divinos, além de nos proporcionar longevidade, promove qualidade de vida, e vida material e espiritual. Porque, irmãos, eu não sei como foi a vida de vocês, mas a minha vida, eu vivi em vários lugares, e com várias pessoas, com vários tipos de pessoas, vamos dizer assim, a classe baixa, classe alta, classe média, classe baixa, doutor, letrado, aquele leigo, Então eu conheci um bocado de gente, Então, o que irmãos? A gente saber que as pessoas têm dinheiro, mas não têm felicidade. Uma vez uma mulher, ela me disse assim: Marcos, como tu consegue ficar dando risada direto? Aí eu falei: eu sou feliz. É mesmo? É que todo dia que eu venho aqui, tu tá dando risada, tu tá feliz, tu tá alegre. E ela falou: o que é isso? Eu falei: que eu tenho Jesus Cristo. Aí sabe o que ela me falou? A minha felicidade, Marcos, é trocar de carro. Aí eu falei: que legal, Tua felicidade só dura 6 meses, porque tu troca de carro de 6 em 6 meses, Ela falou: é mesmo. Eu falei: mas se tu optar por Jesus, tua felicidade vai ser igual a minha, vai ter uma durabilidade, com certeza. Eu não sei se ela aceitou Jesus depois, nunca mais eu vi ela, que a gente saiu do salão. Mas as pessoas é assim, irmãos. Não adianta, que nem eu falo, você tem dinheiro, compra uma casa, mas não compra o lar. Você tem dinheiro, compra uma cama, mas não compra o sono, Você tem dinheiro, compra alimentação, mas não compra saúde. Mas com Jesus Cristo, Ele vai te dar completo: paz, saúde, harmonia, felicidade, longevidade e até juventude, Até juventude. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, eu vejo pessoas que têm 50 anos que está numa situação horrenda, e eu olho para mim e falo assim: obrigado, Deus, obrigado. Tem pessoas que não conseguem andar, irmãos, e não tem 60, tem 50, mas com Jesus não, irmão. Com Jesus, o nosso pastor Natanael Rinaldi tinha 90 anos, e ele estava lá na Afonso Pena, lá evangelizando, pregando a palavra, orando de madrugada, andando para todo lado, esbanjando saúde e juventude. Por quê? Porque
porque Deus é Ele que faz essas coisas. Quando a gente guarda a sua palavra, quando a gente realmente busca a Deus, né? E nem diz o meu amigo Paulinho, a gente luta pela causa. Qual é a nossa causa? Acrescentar o reino de Deus aqui na terra, irmão. João Batista disse: é chegar do reino de Deus. E se o reino de Deus está aqui, eu quero desfrutar, irmãos, desse reino aqui na terra e no porvir também, né? Louvado seja Deus. O segredo para viver muito e com plenitude é praticar o que diz as Escrituras. Só isso, irmão. Não preciso ir para estética nenhuma, irmãos. Não preciso fazer cirurgia de nada, tirar aquele pé de galinha daqui, jogar um botox aqui para estar cheio, tirar aquela. Não precisa nada disso, irmão. Jesus, Ele faz tudo isso, né? Louvado seja Deus. O verso 5 de Provérbios 3 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, né? O entendimento, irmãos, é a compreensão natural dos fatos da vida, tá? Nasce isso com o ser humano. Aí ele tem um entendimento, né? A fim de que ele possa ter direção nas questões simples. O homem ele aprende isso, a ter esse entendimento, e por meio, né, do seu raciocínio, o homem ele se diferencia dos animais. Ele pensa, ele tem os sentidos, né, naturais, e aí ele vai e faz as suas escolhas, né? Mas o entendimento por si só ele é limitado, né? Por isso é tolice uma pessoa se apoiar apenas no seu entendimento. O nosso Deus, irmãos, Ele nos aconselha a confiarmos de todo o coração nele. É confiança total, irmãos, em Deus. Eu não quero saber, irmão, o que está acontecendo. Eu confio em Deus e acabou. Eu estava na Torre Zona, mas eu estava confiando em Deus. Eu saí da Torre Zona com os olhos fechados, o outro aberto, mas eu estava confiando em Deus. Eu não mexia as minhas pernas, mas eu estava confiando em Deus. Que ali não era o final, ali era o começo de uma nova vida, irmãos. Por quê? Porque eu confio em Deus, irmãos. Eu estava falando mais cedo do pastor Luiz Saião, né? Ele está lá no leito, lá, mas ele está confiando em Deus, irmãos, que o que ele tinha que fazer, ele já fez. Olha, irmãos, tinha uma irmã aqui em Santa Cruz dos Navegantes, que todo mundo começou a orar por ela. E a oração era assim: Senhor, tira ela do leito para ela fazer a tua obra, para ela dar testemunho que tu curou ela. E Deus falou no meu coração: fala para o teu pastor, né? Na época era o Edson, reunir a família dela, levar todo mundo lá para o hospital, para eles entrarem em comunhão, para orar, porque Deus ia recolher, irmãos. A irmã teve o tempo suficiente para fazer a obra e não fez. Aí ficou doente, todo mundo ora para que Deus cure, para ela sair e fazer a obra. Irmão, o tempo é hoje, eu tenho que falar de Jesus hoje. Deus vai colocar pessoas na minha frente para eu falar de Jesus. Então, quando eu estiver no leito de dor, eu vou dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. E estou aguardando a vontade de Deus, irmãos. É assim que o pastor Luiz Saião está. E pessoas profetizando que ele vai se levantar, que ele tem muito para fazer. Eu falei: não, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Se aprove a Deus me recolher, ele vai me recolher. Eu estou bem. Eu já fiz 4 cirurgias no coração, eu faço isso todo dia, eu faço aquilo, e eu estou bem, fisicamente está ruim, mas espiritualmente eu estou bem. Esse é que é o importante para nós, irmão. Se espiritualmente estiver bem, fisicamente eu estou bem, irmão. Mesmo mancando de uma perna, mesmo faltando visão, eu estou bem. Por quê? Porque espiritualmente eu estou bem. Por isso eu confio no Senhor. Quando a mulher veio e falou assim: o que tu precisa? Está precisando de alguma coisa? Eu falei assim: eu só queria que tirasse o peso que está no meu peito. Eu não enxergava, eu estava assim. Ela falou assim: não tenho nenhum peso. Tu sabe o que aconteceu contigo? Eu falei: não sei o que aconteceu. Ela falou: aconteceu isso. Ela largou a bomba. E eu falei: glória a Deus. Por quê? Confiança em Deus. Nossa confiança total. Não importa o que está acontecendo em minha volta, eu confio em Deus. E é isso que Deus quer, irmãos, que a gente venha confiar. E Deus aconselha aqui, né? Aconselha a confiar nele de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Olha só, assim que quem realmente é sábio
fundamenta a sua vida na confiança absoluta em Deus, e dessa forma não questiona a vontade e não se entristece com suas respostas, né? Poderia estar, oh Deus, caramba Deus, estou fazendo a tua obra aí, como é que eu estou? Não questione, irmão, glorifica a Deus. Eu dei uma batida na moto, na canela ali, eu glorifiquei a Deus. Irmão, está doendo? Tá, mas eu estou glorificando a Deus, porque eu sei que Deus está comigo. E sabe, irmão, é o que eu digo, né? Tudo tem um propósito, e nós estamos aqui, irmão, fazendo a vontade de Deus. O verso 7 vai dizer assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Irmãos, sabedoria de Deus é saúde, sabe? Eu falar para vocês, eu não perco tempo em lamento, se for para me lamentar, eu vou clamar. Eu prefiro clamar do que ficar lamentando, né? Quem lembra daquele desenho do óleo? Vida, dor, sabe? Não fica perdendo tempo em lamento, não perca. E nem seja sábio aos seus próprios olhos, porque quem é sábio aos seus próprios olhos é teimoso e é orgulhoso, acredita que sabe muito e que tem domínio sobre a própria vida. Ninguém tem domínio aqui sobre a sua própria vida, não. Nem o ímpio tem. Ele tem domínio sobre ele. Ele diz que faz o que acontece. Eu faço o que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu, mas ele está enganado. A vida é de Deus. Foi Deus quem soprou o fôlego de vida naquele ser humano lá feito de barro lá, e hoje se estendeu até nós. A vida é de Deus, não é de sua não. E diante disso, irmãos, não houve conselho e não liga se pratica o que é mal. Irmãos, tem gente que não pratica o que é mal, mas não houve conselho, né? Não houve conselho. Tem gente que pratica o que é mal, não houve conselho, mas tem gente que não pratica o que é mal, mas não houve conselho. Por quê? Quando a gente dá o conselho é porque é para ficar melhor, é para melhoria. Mesmo que a pessoa não pratique o mal, ele não tem Jesus. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, que todos precisam de Jesus, né? Porque a salvação ela vem de Deus, não vem de ser humano, não vem das obras que eu faço. Não, hoje as obras que eu faço elas são de Deus, mas eu faço porque Deus coloca em nossas mãos essas obras, e ela não me garante salvação. O que me garante salvação é obedecer a palavra e andar segundo a vontade de Deus, né? Tem muitas pessoas que acham por fazer e acontecer, eu faço e acontece, eu sou ativo. Não, irmão, atividade não dá salvação. O que dá salvação é obediência à palavra de Deus, é o id, porque a palavra de Deus ela nos manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa que é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Deus não chamou ninguém para ficar sentado, né? Que nem diz que membro de um banco é prego, né? Quando o banco é de madeira, né? E nem para ficar rico, né? Nem para ficar, sabe? Desfilando, nem para ficar em evidência. Que eu sou o pregador, não, irmão, é para trabalhar. A seara é grande e são poucos ceifeiros, né? Louvado seja Deus. E quem olha para trás, quem larga do arado, Deus não se agrada. Louvado seja Deus. Diante disso não houve conselho e não liga se pratica o mal. Paradoxalmente é tolo, pois valoriza mais suas próprias opiniões do que os pensamentos de Deus. Ele não percebe que a sabedoria que acredita possui, né? Que ele acredita possuir, o tem conduzido ao sofrimento. Muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Que Deus o quê? Quero saber de Deus o quê? Eu estudei, eu trabalhei, eu tirei diploma, eu fiz. Deus não está preocupado com nada disso. Somente quando for humilde para entender seu auto-engano e contar com a direção de Deus, será capaz de alcançar discernimento. A pessoa ele é autossuficiente, ele não precisa de Deus, irmãos. Se engana, porque todos nós precisamos de Deus.
Louvado seja Deus. O que é honrar ao Senhor? No versículo 9 vai dizer: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Seguramente, honrar ao Senhor é colocá-lo como primeiro em nossa vida. Como eu disse, amo minha esposa, amo meus netos, mas primeiramente Deus na minha vida. Quando eu tenho Deus em primazia na minha vida, minha família vai tudo bem. Então, se eu colocar minha família na frente, não tem como Deus operar, porque Ele não está nem na minha vida. Porque se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, nem na tua vida Ele está, nem na tua vida Ele está. Eu fico olhando o Abraão quando levou o filho para sacrificar no monte. Ele não estava nem aí, irmão. Se Deus falou para sacrificar, ele ia levar para sacrificar. A obediência. Ele tinha uma esperança? Ele tinha uma esperança. Qual? De Deus ressuscitar? Também. Ele tinha esperança? Tinha. De que Deus não aceita sacrifício humano? Ele tinha várias esperanças. Mas ele obedeceu ao ponto de levar e colocar lá, e amarrar e tudo, e levantar o cutelo para sacrificar o filho. Obediência. Obediência, irmão. Quem que abriu o mar vermelho? Quem foi? Quem foi que abriu o mar vermelho? Foi Moisés? Não, foi Deus. Foi o cajado? Não, foi Deus. Moisés apenas obedeceu. Toca com o cajado no mar. Ele foi lá e tocou, ele obedeceu. Até o dia que ele falou para tocar na pedra, e Moisés foi lá e bateu na pedra. Ele desobedeceu a Deus, não entrou na terra prometida, irmão. É tudo isso para a gente meditar e pensar como é que anda a nossa obediência. Ah, pastor, mas eu só fiz isso aqui, não tem problema nenhum. Todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo escolhido, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós temos que obedecer. Nós temos que honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Isso não é somente com palavras, mas sobretudo com atitudes. O texto sagrado mostra que o Altíssimo espera ser reconhecido pelos favores que concede ao homem, como a vida, a saúde, a semente para plantar, o sol e a chuva, Tudo isso aí Deus quer reconhecimento, porque é Ele que faz para mim e para você, irmão. Nós não podemos nada se Deus não estiver conosco. O servo de Deus entende que o ato de dar algo a Deus é um privilégio. Nós somos privilegiados de poder prestar um culto a Deus, irmãos. Somos privilegiados. Por isso, sua primeira entrega é a própria vida, seguindo de suas primícias e ofertas, do seu tempo. Quanto tempo você tem dado para Deus? Você tem 24 horas, você tem dado 2 horas e 40 do seu tempo para Deus? Às vezes para ficar aqui 1 horinha, não vê a hora de ir embora, e quer ir para casa, estou cansado. Irmão, Deus é o que revigora, Deus é o que nos sustenta. Em todas as espécies, tudo que você precisar, Deus é o que sustenta. Louvado seja Deus. Dos seus talentos, o que você tem que faz especial? Faz para Deus, irmão, faz para Deus. E todas as suas ações, isso lhe assegura as mais ricas e completas bênçãos divinas. Irmão, temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Eu lembro, irmãos, a gente ficava uma semana ali no Guarujá, ali no Santa Rosa ali. Eu só ia para casa uma vez na semana, fazendo a obra de Deus, irmão. Por quê? Porque Deus nos resgatou para levar as boas novas aos quebrantados. A minha família, Deus estava cuidando. Deus estava cuidando. Deus estava cuidando. Por quê? Porque eu creio na transformação que Deus faz na vida das pessoas. E quando a gente busca a Deus, irmãos, na ideia de que nós vamos obter a salvação, não é buscar a Deus querendo obter bens materiais, ficar em evidência, não, é a salvação, é a minha salvação que está em jogo. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: Timóteo, prega a verdade, para que tu se salve e leve alguns contigo. Pregar a verdade.
Aqui ninguém promete nada para ninguém, irmão. Não prometo nada para o irmão, não. Aquilo que tu está pedindo, Deus vai te dar. Aquilo que tu... Não, irmãos, eu não prometo nada, não. Eu prometo que Deus vai te dar salvação se tu obedecer a palavra de Deus. Deus vai te prosperar materialmente, espiritualmente, se tu buscar a palavra de Deus. Se tu buscar Deus, irmãos, não tem outra coisa. Não adianta tu vir aqui 7 sexta-feira que tu não vai receber nada, irmão. Porque a palavra não fala isso. Que nós vamos fazer uma campanha de 7 segunda-feira, 7 sábado, para você obter a Bíblia. Não, irmão, Deus já derramou as bênçãos na tua vida. Agora tu não acredita, tu não persevera, tu não busca, tu fica olhando em tua volta o que está acontecendo. Ó, irmãos, presta atenção. O verso 10 do Provérbios 13 vai dizer assim, quando você honra, no 9, o 9 está falando, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Tu ganha vida, doe vida para Jesus. Tu ganha tempo, doe tempo para Jesus. E tenha teus bens também, doe para o Senhor. Aí o 10 vai dizer assim, se você honra ao Senhor, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. O que é isso? Irmãos, na sociedade agrária daquela época, o celeiro e o lagar desempenhavam um papel fundamental na economia. No celeiro se guardavam os frutos da colheita e no lagar as uvas, elas se transformavam em vinho. E tê-los cheios e protegidos era sinônimo de prosperidade e bênção. Somente Deus é capaz de suprir as necessidades do ser humano, mas só garante fazer isso se primeiro for honrado por Ele. Tem que honrar. O próprio Deus, irmãos, Ele se encarrega de multiplicar as riquezas e conceder plenitude de vida em todos os sentidos. Mas, para isso, o homem deve provar a sua fé, a sua obediência, ao cumprir os mandamentos divinos. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque a gente aprendeu que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe, não é buscar minha esposa, meu filho, não é buscar o vizinho, não é buscar o pastor, porque o pastor, um dia a mulher, uma irmã chegou e falou assim, caramba, irmão, eu fui lá, o Marcos, felicíssimo, o pregador renomado, Marcos Felicíssimo, ele pregou e eu fui lá, e eu falei para ela, foi legal, poxa, foi uma bênção. E tua vida mudou? Tua vida foi transformada? Foi impactada? Então não adiantou nada. Não adiantou nada ser o Marco Felicíssimo, não adiantou. Irmão, o que adianta é nós, aqui, palavra. Esses dias eu falei para uma irmã, foi ontem, irmã, ela, irmão, ora por mim. Eu falei, eu até oro, irmão, mas a irmã também tem que orar, a irmã tem que ler a palavra, a irmã tem que buscar. A irmã não tem leitura? Não tem. Então, irmão, pede para o filho colocar no celular o áudio da Bíblia, que a irmã tem que escutar. A irmã não sabe ler? Escuta, que a gente aprende pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o Evangelho a gente tem que ouvir e ele tem que nos transformar. Se não transformar, não entrou no Evangelho. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na pessoa. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Porque quando eles começaram a caminhar no deserto, e aí, Moisés, tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto, para as aves do céu comer nossa carne? Eu preferia estar lá no Egito. Lá tem cebola, lá tem carne, lá tem isso, lá tem aquilo. Saiu do Egito da escravidão, mas não tirou a escravidão e o Egito de dentro do povo. Sabe, irmão, a gente tem que ser realmente transformado pelo poder de Deus, porque a palavra é isso, é transformação, não é exterior, é interior, é de dentro para fora. Por isso que nós estamos aqui louvando e adorando esse Deus maravilhoso. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.